No dia 8 de junho de 793, a pequena ilha de Lindisfarne, na costa da Inglaterra, entrou para a história. Seu mosteiro era um dos centros religiosos mais importantes da Nortúmbria, onde monges preservavam conhecimentos e relíquias sagradas. Mas naquele dia, navios vindos da Escandinávia surgiram no horizonte. Guerreiros vikings desembarcaram, saquearam o mosteiro, mataram religiosos e levaram prisioneiros. O ataque chocou a Europa cristã e marcou o início simbólico da Era Viking. O continente estava dividido entre diversos reinos e povos. No oeste europeu, o maior poder era o Império Carolíngio, governado por Carlos Magno. Ele buscava expandir seus territórios e fortalecer o cristianismo através de campanhas militares contra povos considerados pagãos. Nas Ilhas Britânicas, porém, não existia uma Inglaterra unificada. O território era dividido entre vários reinos anglo-saxões: Nortúmbria, Mércia, Wessex, Anglia Oriental. A Nortúmbria, onde Lindisfarne estava localizada, era um dos reinos mais poderosos. Além de sua força política, possuía enorme importância cultural e religiosa. Seus mosteiros eram centros de aprendizado em uma época em que poucos lugares da Europa preservavam livros e conhecimento escrito. Lindisfarne era um dos maiores símbolos dessa riqueza espiritual. Fundado no século VII, o mosteiro tornou-se um centro ligado ao culto de São Cuthberto e posteriormente associado aos famosos Evangelhos de Lindisfarne, uma das grandes obras artísticas da Inglaterra anglo-saxônica. Quando falamos em vikings, muitas vezes imaginamos apenas guerreiros saqueadores. Mas essa imagem é incompleta. Os vikings eram povos escandinavos provenientes principalmente das regiões que hoje conhecemos como Noruega, Dinamarca, Suécia. A palavra viking não era o nome de uma nação. Ela estava relacionada à atividade de partir em expedições marítimas, geralmente envolvendo comércio, exploração ou guerra. A maioria dos escandinavos não era guerreira. Muitos eram agricultores, pescadores, comerciantes, artesãos. Viviam em comunidades rurais organizadas em torno de famílias e chefes locais. Porém, no final do século VIII, vários fatores contribuíram para o aumento das expedições marítimas. Entre eles, crescimento populacional, disputas entre líderes escandinavos, busca por riquezas, expansão comercial, avanços na construção naval. O desenvolvimento dos navios longos foi fundamental. Essas embarcações eram rápidas, leves, podiam navegar tanto em águas profundas quanto em rios e regiões costeiras. Isso permitia aos vikings aparecerem rapidamente, atacar e desaparecer antes que uma força inimiga pudesse reagir. O ataque não aconteceu por acaso. Lindisfarne reunia várias características que a tornavam um alvo extremamente atraente. Primeiro, era rica. Durante décadas, o mosteiro acumulou objetos religiosos feitos de metais preciosos, manuscritos decorados e outros bens valiosos. Segundo, era vulnerável. Os monges não eram soldados. Não existia uma fortaleza protegendo o local. Terceiro, sua localização era estratégica. A ilha ficava próxima da costa da Nortúmbria e possuía uma passagem terrestre que aparecia durante a maré baixa. Para navegadores experientes, era um alvo acessível. Historiadores acreditam que os vikings provavelmente não escolheram Lindisfarne aleatoriamente. A época do ataque, o conhecimento das condições marítimas e a escolha de um centro religioso importante indicam algum nível de planejamento. Imagine a cena. Uma manhã tranquila em Lindisfarne. Os monges seguem sua rotina. Alguns rezam, outros trabalham nos manuscritos. Outros realizam tarefas necessárias para manter a comunidade funcionando. Então aparecem navios no horizonte. As embarcações aproximam-se rapidamente da costa. Os homens que descem delas são desconhecidos. Eles carregam armas. Eles não vêm para negociar. Eles vêm para saquear. O ataque acontece rapidamente. Os vikings invadem o mosteiro. Eles roubam objetos religiosos, destroem propriedades e atacam os habitantes. Alguns monges são mortos. Outros são capturados e levados como escravos. A notícia espalha-se rapidamente pela Inglaterra. A crônica anglo-saxônica, escrita posteriormente, registrou o acontecimento como uma grande tragédia, descrevendo a destruição da igreja e o saque realizado pelos invasores pagãos.
O impacto de Lindisfarne foi muito maior que o número de mortos ou o valor dos objetos roubados. O verdadeiro choque foi psicológico. Na mentalidade medieval cristã, mosteiros eram lugares sagrados. Eles representavam proteção espiritual. Se nem o santuário de São Cuthberto havia sido poupado, qual lugar estaria seguro? O estudioso Alcuino de York, que vivia na corte de Carlos Magno, recebeu a notícia e escreveu cartas demonstrando profundo horror. Para ele, o ataque representava uma crise espiritual. Como Deus poderia permitir que um lugar tão santo fosse destruído? Essa reação mostra o tamanho do impacto que o acontecimento teve entre os contemporâneos. Durante muito tempo, o ataque de Lindisfarne foi considerado o primeiro ataque viking da história. Hoje os historiadores fazem uma distinção. Existem evidências de contatos e possíveis ataques anteriores, como o episódio envolvendo navios nórdicos em Portland, no Reino de Wessex, em 789. Porém, Lindisfarne foi o primeiro grande ataque viking claramente documentado no Ocidente europeu. Por isso, tornou-se tradicionalmente o marco inicial da era viking. O ataque não foi um acontecimento isolado. Ele abriu caminho para uma série de novas incursões. Nos anos seguintes, os vikings atacaram mosteiros ingleses, comunidades irlandesas, regiões costeiras da França, territórios do Império Carolíngio. No início, essas expedições eram principalmente ataques rápidos, mas os vikings logo perceberam que poderiam fazer mais. Eles começaram a estabelecer bases permanentes. Depois vieram colonização, conquista territorial, criação de novos centros urbanos. Na Inglaterra, décadas depois, os vikings formariam o chamado Danela, uma região onde suas leis e costumes tiveram grande influência. O ataque a Lindisfarne foi um dos grandes pontos de transformação da Idade Média. Antes de 793, os povos escandinavos eram conhecidos principalmente como comerciantes e habitantes distantes do norte. Depois daquele dia, passaram a ser vistos como uma ameaça capaz de desafiar os maiores reinos europeus. Mas a história viking seria muito mais complexa do que simples destruição. Eles seriam exploradores que chegaram à Islândia, à Groenlândia, à América do Norte, comerciantes que conectaram regiões distantes, guerreiros que conquistaram territórios, fundadores de novos reinos. Tudo começou naquela pequena ilha da Nortúmbria. O ataque a Lindisfarne foi o primeiro grande aviso de uma nova força que surgia no norte. Durante os próximos séculos, os vikings navegariam por mares desconhecidos, enfrentariam reis poderosos e deixariam uma marca profunda na história da Europa. Mas antes de conquistarem terras e fundarem reinos, eles precisaram primeiro atravessar o Mar do Norte. E foi em Lindisfarne que o mundo ouviu o primeiro rugido da era viking. O ataque a Lindisfarne foi apenas o começo. Nos próximos vídeos, vamos acompanhar a expansão dos vikings, suas grandes batalhas e conquistas. Então inscreva-se no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo capítulo da Era Viking.